eu sou Caroline Valadares e hoje eu irei falar sobre a comunicação eficaz no relacionamento. Existem 5 formas de comunicação. A primeira é ignorar. Então, a pessoa fala e você ignora. A segunda, você finge que ouve. Então, a outra pessoa está falando com você e você tá ali fingindo que tá ouvindo, mas na verdade você não tá prestando atenção em nada que a outra pessoa tá falando. A terceira é quando você ouve seletivamente. Então é quando assim, a pessoa tá falando e você capta só pequenos pedaços ali da frase, faz a tua interpretação de mundo e observa se às vezes, se você é uma pessoa assim, se às vezes você acaba entendendo as coisas errado, né? Porque daí assim, sabe aquela coisa assim, fica o subentendido, porque não houve aquela atenção na conversa, atenção no que o outro tá falando. Então, muitas vezes você dá aquela desconectada, sabe? Assim, a pessoa falou, você completa a frase, sabe? Pra quem, assim, às vezes fala muito rápido, isso aí eu acredito que vai pegar bem. Você sabe quando, assim, a pessoa fala e você começa a ficar naquela ansiedade que o outro tá falando devagar e você até completa a frase pra andar mais rápido. Então, às vezes até você pode ser a pessoa que não complete a frase do outro, mas só dá aquela desconectada, você às vezes acaba fazendo, você completa mentalmente o resto da frase e não escuta atentamente o outro, sabe? Você selecionou, você só escutou um pedaço e fez a conclusão do resto, né? A quarta é quando você escuta a pessoa. Então você presta atenção no que o outro tá falando, né? Então essa é a quarta forma de comunicação. E a quinta é quando você tá com a escuta tão ativa, você escuta tão ativa, então assim, eu diria assim, você tá tão receptivo e ouvindo o outro que você até tem empatia, sabe? Sabe aquela coisa assim que quando você tá conversando com a outra pessoa e às vezes um passa a mão na cabeça e o outro acaba passando também, que aí acaba tendo até aquela conexão forte. Eu não tô falando que tem que ter esses sinais, tá? Mas assim, quando você escuta com empatia, o outro que tá do outro lado percebe. Porque assim, o nosso cérebro, ele captura a comunicação não verbal. Então, por exemplo, assim, se a outra pessoa tá falando com você e você tá revirando o olho, fazendo aquela cara de tédio e mesmo que você não diga pra outra pessoa, eu tô de saco cheio, eu não tô muito afim de conversar, mas toda essa tua comunicação não verbal, a outra pessoa que tá do outro lado falando com você tá recebendo isso. Ela sente isso. Então, quando alguém senta e conversa com a outra pessoa, sem interferência, e presta atenção no que o outro realmente está falando, você transmite uma comunicação verbal disso, que você está prestando atenção. Então, eu diria para você assim, que 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, não adianta você, assim, às vezes, eu tô fingindo aqui que eu tô prestando atenção, mas, assim, todo o teu corpo, toda a tua expressão corporal tá dizendo outra mensagem para outra pessoa. E essa pessoa sabe, ela mesmo que ela pode até não ter aquela consciência, eu diria assim, nítida, sabe? Aquela consciência assim, convicta que realmente o outro não tá prestando atenção. Mas o inconsciente dela, o cérebro dela já captura. Isso aí até existe um estudo que foi feito até com criança mesmo, pequena, só para mostrar cientificamente a questão dessa percepção inconsciente da comunicação não verbal. Então, já foi realizado um estudo assim com criança e foi visto assim o reflexo até comportamental da criança quando o adulto está prestando atenção nela e quando o adulto, por exemplo, pega um celular, pega alguma coisa e mesmo estando de corpo presente fisicamente ali do lado da criança, mas não está prestando atenção nela,
que ela muda totalmente o comportamento dela. Ela chama atenção, ela mexe nas coisas, ela chora. Então, assim, foi uma forma até de comprovar cientificamente que, assim, você não precisa ser alguém, um adulto que já tem todo um critério de análise, você tem uma análise, né, daquele contexto, né? Isso já inconscientemente o teu cérebro já captura a questão da comunicação, né? Da comunicação eficiente, da comunicação não verbal entre as pessoas. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, né? Que a comunicação é um dos pilares essenciais do relacionamento. Então, se um dos dois, se a comunicação de vocês está ruim, só tem briga, vocês já assim, um começa a falar e aí daqui a pouco, às vezes até uma conversa tranquila já começa a virar briga, já começa a dar discussão e daí tá nesse ambiente assim, com energia pesada, né? A comunicação não existe nessa casa, não existe dentro desse relacionamento. E isso, consequentemente, impacta no relacionamento saudável de vocês. Então, assim, a comunicação, ela vai impactar na questão do ambiente familiar, né? Na questão do convívio, porque é um ambiente pesado, cheio de briga, vai influenciar no desejo, né, na libido, porque você não vai sentir nenhuma vontade de fazer algo mais com essa pessoa, porque passa o dia só em discórdia, né? Então, por isso que é interessante a questão de saber em que nível da tua comunicação está, porque a comunicação, ela vai refletir o quê? No comportamento. E o que todos nós desejamos? Nós desejamos o quê? Um relacionamento saudável, alguém que nos escute, alguém que queira compartilhar momentos, né? E principalmente nós mulheres, né? Às vezes a gente só quer que a pessoa escute, só escute a gente não quer opinião, né? E aí imagina se você chega e chega pra conversar com o teu parceiro e aí, ou ele finge estar no desliga o off, né? Ele vai lá para outro planeta, mas não tá prestando atenção. Ou ele finge que não tá, que tá ouvindo, mas você sente que não tá. Ou ele escuta seletivamente, ou daqui a pouco tá brigando, alguma coisa assim. Então, assim, se tiver nesses níveis de comunicação, não existe aquele prazer de compartilhar momentos, mesmo que o outro não esteja junto, né? Então, eu diria assim, é fácil? Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. O importante é o quê? Você identificar em que nível você está hoje. Então, assim, hoje, em que nível você se encontra? Dessas 5 fases, em que nível você está? E em que nível você gostaria de chegar? Então, assim, hoje eu estou aqui no ignorar, um exemplo, eu estou aqui no ignorar, mas vamos fatiar, né? Minha meta estaria excelente se eu conseguisse pelo menos prestar com atenção. Mas assim, pense que é uma montanha, você tem que escalar. Faça metinhas. Então, assim, se eu estou aqui na fase 1, que é ignorar, então o que eu posso fazer para que eu vá para a segunda fase, que é fingir ouvir? Opa, evoluí, cheguei no fingir ouvir, né? Já houve um avanço, gente. Eu tava aqui embaixo, fui pra cá. Agora eu vou treinar ouvir atentamente. Aí, ok, cheguei aqui, ouvi atentamente. Quando comemore, você já saiu aqui do fingir, do ignorar, pro fingir e tá no ouvir seletivamente. Então aqui falta mais o que? Mais um degrau, ouvir com atenção. Então, assim, identifique em que fase você se encontra hoje e onde você deseja chegar e estipule metinhas e formas que você evolua, tá? Vai ter momentos que você vai se pegar
fazendo essas, tendo atitudes como anteriores, você vai ter, mas assim, nós somos humanos, tá? Nós o que? Tropeçando e levantando. E aí, cada vez que você tropeçar, você vai pensar o quê? O que que eu aprendi com isso, né? O que que eu poderia fazer diferente da próxima vez? Busque aprendizado em cada tropeço seu e continue a jornada. A comunicação eficiente é uma ferramenta que vai melhorar a tua vida, vai melhorar o teu relacionamento, vale cada esforço, eu garanto pra você, tá? Eu posso falar isso porque, assim, aqui em casa não era esse mar de rosa igual é hoje. Nós já tivemos momentos, assim, em casa que nós definitivamente nós falávamos em separação. Era um ambiente assim caótico, não existia conversa, não existia comunicação, era só briga, desentendimento, sabe? E pra vocês terem ideia, assim, quanto ele, a gente queria fazer qualquer outra coisa, menos estar em casa nós dois juntos, né? E hoje, eu diria assim, veio a pandemia e a pandemia só veio confirmar o quanto o nosso relacionamento evoluiu, o quanto as coisas melhoraram, sabe? Mas assim, houve um esforço quanto meu, quanto do meu parceiro em buscar melhorar na comunicação. Pois assim, eu estava em uma fase, ele estava em outra, né? Eu diria pra você assim, ele era o ignorar e eu era a ouvinte seletiva. E percebe, mesmo eu estando aqui na fase 3, mas assim, nós tínhamos um ambiente caótico, entende? E assim, hoje, nossa, nós dois ficamos ansiosos, sabe? Quando é nosso momento de casal, eu sinto até aquela ansiedade, parecendo que eu tô indo sair com o namorado, sabe? Porque é muito gostoso, sabe? É muito prazeroso. Eu fico naquela ansiedade de sentar, a gente conversar, compartilhar sonhos, né? A única coisa que não vale é falar de conta e filho, né? Porque de conta e filho a gente não precisa marcar horário pra isso, né? A gente já fala isso o tempo inteiro em casa, estando com a família, né? Então, assim, o que eu quero dizer pra você é assim, treine, tá? Treine, que vale a pena o esforço. Se você sonha com esse relacionamento saudável, harmonioso, gostoso, de compartilhar momentos, se esforce para chegar a um nível de comunicação eficaz que você veja o reflexo de cada benefício desse esforço até chegar lá, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Compartilhe para que outras pessoas possam estar visualizando também. E até mais!